Pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma videoaula então sobre análise de resposta transitória de regime estacionário para sistemas de primeira ordem. Tá? Então, vamos observar um circuito aqui, um circuito RC, tá? Resistor e capacitor, e está com uma entrada do tipo degrau. Tá? A gente vai observar então a nossa curva de sinal, nossa saída. Observamos o seguinte, aqui não tem ultrapassagem do sinal 1, então o máximo de sinal que seria 1. Aqui eu não tenho ultrapassagem e eu não tenho nenhuma oscilação. Né? Tem um sinal exponencial que está aparecendo aqui para gente. Tá? Esse sinal, então, esse sistema, o circuito, é um sistema de primeira ordem. Tá? Nós vamos ver na figura abaixo que representa um diagrama de blocos desse sistema. Então, eu tenho minha entrada RDS, um somador, né? Meu sinal de erro, EDS, minha função, 1 sobre TS, minha saída CDS e minha realimentação. Simplificando esse bloco, então RDS vezes CDS, minha função de transferência vai ser 1 sobre TS mais 1. Tá? Então, minha função de transferência em malha fechada para esse circuito. Tá? Então, a minha função de transferência em malha fechada, minha CDS sobre RDS, é 1 sobre uma constante de tempo T, maiúsculo, vezes S mais 1. Tá? Todos os sistemas, então, que tiver essa mesma função de transferência, eles vão ter a mesma saída se eu colocar a mesma coisa na entrada, ou seja, o mesmo sinal de entrada. Tá? Para que a gente possa, então, verificar o comportamento desse sistema, a gente usa alguns sinais de teste, os sinais de entrada de teste. Tá? A gente tem mais utilizado o degrau, a rampa e o impulso. Tá? Mas também, em alguns casos, podemos utilizar a parábola de aceleração, o sinal senoidal, né? E um chamado ruído branco. Com esses testes, então, a gente consegue fazer tanto análise experimental como análise matemática dos sistemas de controle. Tá? Por quê? Porque essas funções são funções do tempo muito simples. A gente vai ver elas agora. A primeira é a função degrau. Então, aqui seria ela. Então, a nossa função degrau, ela vai ser 0 para t menor que 0 e a para t maior ou igual a 0. Aqui está o gráfico dela, né? Então, a gente tem aqui o gráfico. Vou ter uma antes de 0, ela é 0. No instante 0, ela se torna, assume a amplitude A. Tá? A transformada de Laplace dessa função é 1 sobre S. A segunda é a função rampa. Então, ela vai ser 0 para t menor que 0 e V0 vezes t para t maior ou igual a 0. Aqui está o nosso gráfico, né? Então, é uma rampa de subida. E eu vou ter um valor máximo, um valor V0 aqui no tempo igual a 1. A transformada de Laplace dessa função é 1 sobre S ao quadrado. Função impulso, então ela é 0 para t diferente de 0 e tendendo ao infinito, né, ou 1 no instante 0, um instante muito curto. Tá? Então a gente tem aqui essa função. A transformada de Laplace dessa função é 1. Tá? É igual a 1. Então vamos aos sistemas de primeira ordem, tá? Vamos considerar a resposta desse sistema para como que ele vai se comportar quando eu tenho um degrau unitário, tá? A transformada de Laplace de uma função degrau é 1 sobre S, tá? Se a gente substituir então R de S, que seria a minha saída, por 1 de S na função de transferência, a gente então obtém essa equação de saída, que é 1 sobre a constante de tempo vezes S mais 1 vezes 1 sobre S. Se a gente fazer a expansão em funções parciais, então C de S vai ser 1 sobre S menos T sobre TS mais 1, né, a função de tempo T, S mais 1, que vai ser igual então a 1 sobre S menos 1 sobre S mais 1 sobre a constante de tempo T maiúsculo. Tá?
Em algumas literaturas, eles não usam o constante de tempo como T, eles usam como sendo A. Então, a constante de tempo seria 1 sobre A. Tá? Aqui a gente já usa na forma direta. Mas isso depende de cada bibliografia, cada referência, tá? Que for utilizado. O Ogata utiliza assim, o Maia utiliza 1 sobre A, e o Nise também utiliza 1 sobre A, tá? Resposta, então, continuando a resposta, a transformada inversa de Laplace da saída, a nossa saída seria S, 1 sobre S menos 1, S mais 1 sobre T, ela vai ser C de T, 1 menos E Euler, né, elevado na menos T sobre a constante de tempo. Tá? Tudo isso para T maior ou igual a zero. O que a gente pode observar aqui? Que a equação de saída no tempo vai ser zero, tá? E no fim ela vai se tornar unitária. Tá? Outra característica é que a curva de resposta é exponencial. Tá? Que no tempo igual a constante de tempo, o valor da saída vai ser 63% da sua variação total, ou seja, 63% do seu valor máximo. Tá? Então, se eu pegar a nossa equação de saída, colocar ela como t igual a constante de tempo, eu tenho então que a saída vai ser 0,632. Então aqui, vamos pegar a nossa curva de resposta, inserir t, é essa figura aqui, tá? A constante t é a chamada constante de tempo, tá? Nossa constante de tempo aqui vai ser o t. Uma constante de tempo, a gente tem 63,2% do valor final da saída, certo? Com duas constantes de tempo, a gente tem, então, 86, com 3, 95, com 4, 98,2 e com 5, 99,3. Tá? Com 4 constantes de tempo, então, a nossa saída se mantém a 2% do valor final. No mínimo a 2% do valor final. Então, ela é considerado um sinal que já está muito próximo ao nosso valor final. Então, que já teria atingido já estaria muito próximo do seu máximo. Tá? O tempo de subida, então chamado TR, tá? Que é o tempo então que é definido entre o tempo necessário para cada onda vale de 0,1 a 0,9 do seu valor final, ou seja, 10% até 90%. Tá? Então ela é obtida que a gente calculando o tempo em 0,9 e o tempo em 0,1, tá? Fazendo um menos o outro. Então o meu TR vai ser 2,2 vezes a constante de tempo. Então aqui, TR 0,1, 0,9. Tá? Então se verifica o tempo nesses dois pontos e calcula o meu TR. Tá? O TS, então, é o tempo de acomodação. Ele é um tempo, e é assim, um parâmetro importante, em que a minha saída fique em uma faixa de 2% em torno do valor final, ou seja, nesse caso o sistema de primeira ordem, que ele fique acima de 98% do meu sinal. Tá? Se a gente resolver a constante de tempo da constante de acomodação para essa situação, a gente tem que a constante de tempo de acomodação, TS, vai ser 4 vezes a minha constante de tempo. Tá? Então aqui está ela. Nesse caso aqui, vai ser 4. Observe que aqui, inclusive, eles estão usando o A como conceito de tempo, né, nessa figura que eu estou utilizando. Então, porque eu achei que essa figura estava melhor para a gente poder estar utilizando. Mas nós vamos utilizar sempre o T como constante de tempo. Tá? Então,
se a gente pegar um exemplo de um circuito RC, né, para que a gente encontre então a função de transferência, considerando como saída a tensão do capacitor, e após a gente então que a gente pegar a função de transferência, a gente encontrar TR e TS. Tá? Então aqui está o nosso circuito, o circuito inicial lá, 1 kΩ e 1 microfarad. Tá? A equação de entrada, baseada em E de I, que seria a nossa fonte aqui, vai ser a resistência vezes a corrente que passa no circuito, tá? Mais 1 sobre C, a integral de dt, que é a tensão em cima do capacitor. Transformado em Laplace, então, E de S vai ser R, a corrente de S, mais 1 sobre C, vezes 1 sobre S, vezes a corrente I de S. A minha equação de saída, então, que é a tensão em cima do capacitor, é 1 sobre C e a integral de I dt. Então, minha saída vai ser E0 de S, né, ou EO de S, né, igual a 1 sobre C, vezes 1 sobre S, vezes a minha corrente. A minha função de transferência, então, E0 sobre E de saída sobre E de entrada, vai ser 1 sobre RC vezes S mais 1. Tá? Vou colocar no formato, agora, vou colocar no formato que estava para a gente poder fazer análise. Então, 1 sobre RC, S mais 1 sobre RC. Tá? Então aqui o que nós podemos definir? Que a nossa constante de tempo vai ser RC. Então minha resistência vezes a minha capacitância. Então 1 kΩ vezes 1 microfarad, ou seja, 0,001 segundo ou 1 milissegundo. Então com a constante de tempo T, eu consigo calcular então agora meu TR. Então meu TR vai ser 2,2 vezes a minha constante de tempo. Então 2,2 vezes 1 milissegundo vai ser 2,2 milissegundos. Meu tempo de acomodação, então, vai ser igual a 4 vezes a minha constante de tempo, 4 vezes 1 milissegundo, 4 milissegundos é meu tempo de acomodação. Aqui a gente consegue observar, então, TR, aqui ele acontece em mais ou menos 0,2 milissegundos e aqui em 2,4 milissegundos. Então, dividindo, fazendo subtração, 2,2 milissegundos. E aqui também, 4 milissegundos já atingiu os meus 98%. Tá? Aqui a gente tem um algoritmo que foi utilizado para gerar essas curvas, né, no Octave. Primeiro, então, carregar a biblioteca de controle, depois a biblioteca de sinal. Definido os valores do resistor e do capacitor, calculado a minha constante de tempo, meu tempo de acomodação, meu tempo de subida. Tá? Definido como numerador 1 sobre a constante de tempo e o denominador 1 e 1 sobre a constante de tempo do segundo elemento. Calculada em cada função de transferência e depois da função de transferência, a resposta dessa função de transferência é uma entrada legal. Está aqui. Okay? Agora, como que a gente pode obter a função de transferência através de ensaios? Tá? Por quê? Nem sempre a gente consegue ter a função de transferência de alguns sistemas. A gente não sabe o comportamento desse sistema e a gente precisa obter essa função de transferência. Por que isso? Porque às vezes o sistema é fechado, a gente não sabe o que são as partes que tem dentro, né? Como a função de transferência é uma representação do sistema de entrada para saída, e a resposta integral pode conduzir a uma representação mesmo que a construção interna não seja conhecida, ou seja, eu posso utilizar a função integral, que é subir, botar uma tensão e verificar uma tensão, uma força que tem uma amplitude conhecida, né? Eu posso ver então como é que esse sistema se comporta. Tá? Por quê? Com a função de tempo, com a função integral, a gente consegue encontrar a constante de tempo
e o valor de regime permanente, ou seja, como que ele vai estar trabalhando, como que ele vai atingir os 63% e qual vai ser o valor final desse meu sistema. Tá? Se a gente considerar, então, que o meu sistema agora eu tenho um ganho K aqui, que eu não conheço, e ele vai ser, então, S mais 1 sobre a constante de tempo. Então, S mais 1 dividido pela constante de tempo. A gente tem, então, que a resposta desse sistema, multiplicado por uma função de grau, vai ser, então, essa constante K, S mais 1, S mais 1 sobre a constante de tempo. Tá? Então, se a gente conseguir identificar essa constante K a partir dos ensaios, a gente pode obter a função de transferência do sistema. Se a gente observar a figura que está aqui ao lado, vemos então que ela possui as características de um sistema de primeira ordem, então ela não tem oscilação, né, e é uma curva exponencial. Tá? A partir da resposta, então, a gente mede a constante de tempo, isto é, a gente vai verificar qual é a amplitude do sistema quando ela atingir 63% do seu valor final. Tá? Como o valor final é cerca de 0,9, a gente observar a figura aqui, 63% de 0,9 é 567. Tá? A gente pode observar o seguinte, que ela vai atingir esse valor, então, próximo aqui, próximo do valor de 0,5 segundos. Então, quer dizer que minha constante de tempo vai ser 0,5 segundos. Tá? Para que a gente possa, então, obter o valor de K, então a gente sabe que o K vezes a constante de tempo é igual a 0,9. Eu sei que a minha constante de tempo é 0,5. Então, substituindo o valor da constante de tempo, eu tenho que minha constante de K é igual a 1,8. Então, minha função de transferência para esse sistema, com essa saída, então, vai ser C de S 1,8 dividido por S mais 2. Então, essa é a função de transferência que gerou a partir dessa curva aqui. Tá? Resposta do sistema a uma rampa. Tá? A transformada de Laplace da rampa é 1 sobre S ao quadrado. Tá? Então, assim, a gente pode obter a saída como sendo C de S 1 sobre a constante de tempo vezes S mais 1 vezes 1 sobre S ao quadrado. Tá? Em funções parciais, se a gente colocar em funções parciais, a minha saída então vai ser 1 sobre S ao quadrado menos a constante de tempo sobre S mais a constante de tempo ao quadrado dividido pela constante de tempo vezes S mais 1. Tá? A minha saída, então, a transformada inversa da minha saída vai ser T menos a constante de tempo mais a constante de tempo vezes Euler elevado a menos T sobre a constante de tempo. Aqui a gente consegue identificar um erro. Então, agora, por quê? Porque era esperado que a minha curva fizesse esse comportamento, e na realidade ela fez esse. Tá? Isso se chama um erro de estado permanente. Esse erro, sinal de erro, é dado então pela a minha entrada menos a minha saída. Então, é a minha constante de tempo vezes 1 menos Euler elevado a menos t sobre a constante de tempo. Tá? De onde vem esse erro? Esse erro já vem da nossa própria diagrama de blocos desenhado. Então, é esse sinal aqui, que é a minha saída, a minha entrada menos a minha saída. Tá? A resposta para um impulso, né, R de S igual a 1, a gente tem então que a minha CDS agora vai ser 1 sobre TS mais 1. E que a saída vai ser, então, no tempo, vai ser 1 sobre a constante de tempo vezes Euler elevado a menos T sobre a constante de tempo. E vou ter essa resposta aqui. Tá? Vai ser praticamente zero com 4 vezes a minha constante de tempo. Assim, então, a gente termina a análise de sistemas de primeira ordem. Na próxima aula, a gente inicia com sistemas de segunda ordem. Okay? Referência: Paulo Maia, Ogata,
e também alguma coisa foi retirada do NISE. Tá? Obrigado.